Pessoal, o exercício B da aula, ele é um estudo de caso, tá? Ou seja, a gente tem dados empíricos sobre ilhas, né? Número de espécies na ilha num determinado ano, número de espécies da ilha em anos seguintes, e aí as taxas de extinção, migração e a porcentagem de turnover, que é uma porcentagem sobre o número de espécies da ilha. Então, por exemplo, aqui a gente tem um arquipélago no Pacífico, tá? Na costa da Califórnia, nos Estados Unidos. E a gente tem, por exemplo, aqui que na ilha San Nicolas, em 1917 foi registrado 11 espécies, em 1968 foram registradas 11 espécies. Isso não quer dizer que sejam as mesmas espécies. Veja que o turnover foi de 50%, tá? Então, não, as 11 espécies de 1917 não são as mesmas de 68. Houve modificação, tá? Ao total foram 6 extinções. Então, das 11, 6 se extinguiram, das 11 originais, 6 se extinguiram e chegaram outras 6 para ocupar o local. Dá um turnover aproximado de 50%, tá? E esses são os dados aí para as outras ilhas: San Clemente, Santa Catalina, Santa Bárbara, São Miguel, Santa Cruz e Anacapa. Okay? Esses dados são do Jerry Diamond, de 1969. Ok? Então é importante aí vocês entenderem do que se trata os dados para começar a resolver os exercícios aí. Ok? Primeira coisa, pessoal, a pergunta número 1 diz assim: as ilhas permaneceram em equilíbrio de espécie ao longo dos anos? Tá? Uma forma de responder isso, a gente vê, né, a diferença do número de espécies de um ano para outro. Tá? Eu vou criar uma coluna aqui que eu vou chamar de delta, que nada mais é do que a diferença do número de espécies do ano final menos do ano inicial. Tá? Então, ano final menos o ano inicial. Então aqui eu tenho uma diferença de 0, e aí eu vou arrastar aqui para olhar a diferença, ok? Então na ilha de São Nicolas não teve diferença ao longo do tempo. Em San Clemente teve uma diminuição de 4 espécies. Em Santa Catalina teve um aumento de 4 espécies, diminuição de 4, aumento de 4, ok? Então o conjunto do arquipélago, né, ele provavelmente se manteve, né, em equilíbrio ao longo do tempo. Tá? Se a gente somar todos esses valores, os arquipélagos em si mantiveram em equilíbrio ao longo dos anos. As ilhas em si, não, elas variaram. Tá? Mas o que se espera? Se espera que ao longo do tempo, né, a gente tem uma faixa ali 1917, 1968, se fosse feita mais censos, né, para saber o número de espécies nas ilhas, é esperado que os valores fossem, né, se equilibrando em volta de um número de espécies para cada ilha, ok? 2. A relação esperada entre turnover e distância, tamanho da ilha, foi observada no experimento abaixo. Veja, para responder isso, né, a gente precisa estimar tanto a distância da ilha ao continente quanto ao tamanho da ilha, ok? Uma forma de fazer isso, né, eu vou mostrar para vocês uma forma, é usando aqui usando o Inkscape, tá? Então, o Inkscape é um editor aí de imagens vetorial, e ele tem umas ferramentas aqui para medir, tá? Então, grosso modo, pessoal, se a gente fosse fazer um estudo de verdade, a gente ia fazer em outro programa, tá? Não de imagens, a gente ia fazer em algum programa de SIG. Mas para o nosso exercício é o suficiente, tá? Então aqui tem uma ferramenta de medida, e eu quero que vocês aí meçam ilha a ilha, né? Tá, eu vou criar aqui
um campo distância e aqui outro tamanho. Então vocês vão medir a distância da ilha ao continente e depois a gente vai medir o tamanho, tá? No mesmo programa lá. Então basicamente é o seguinte, primeira ilha, né? Ilha San Nicolas, ok? Então a Ilha San Nicolas, vocês vão ver, ela está aqui, ó. Então posiciona aqui no meio da ilha e achar algum ponto que seja o mais próximo do continente, tá? Vocês vão ver que, né, aqui já começa um desafio, que é assim, ó, qual é a medida que eu vou usar, né? Será que é daqui até aqui, ó? Veja, ó, aqui dá 73, 71, aqui dá 75, né? Então eu vou atrás da menor medida, tá bom? Porque a menor só tem uma, né? A maior também, mas a menor só tem uma dentre todos aqui. E eu vou atribuir o valor de 71 ou 71.7, né? Tá? Então, vamos lá, 71.7. Veja, a unidade pode variar, tá? Eu estou usando aqui milímetros. Dependendo do teu programa pode ser pixels, não importa. O importante é que você tenha uma medida relativa entre todas as ilhas, tá? Não importa qual é a medida, a unidade de medida, tá? Então vou seguir para a próxima ilha, San Clemente. Tá? San Clemente está aqui, eu vou posicionar mais ou menos no meio e vou achar um ponto aqui, ó, 67, 69, 70, 68, ó, 64, 63. Eu vou usar aqui, ó, 64 vou usar. Ok? 64. Eu vou fazer mais um, tá? E aí o restante vocês fazem aí. Santa Catalina, próxima. Então Santa Catalina é essa aqui. Vou posicionar mais ou menos no meio. Eu vou também achar 26. 26 aqui. Vou usar 26.5. Vou usar. Tá? Então 26.5. Ok? Então aí vocês fazem para Santa Bárbara, São Miguel, Santa Cruz e Anacapa, né? O tamanho, pessoal, o tamanho a gente vai fazer da seguinte forma. Tá? A primeira que eu vou medir é a ilha de San Nicolas. O tamanho a gente vai fazer o seguinte, usar essa ferramenta mão livre, ok? Então aqui na ilha de San Nicolas eu vou fazer um desenho à mão mesmo, tá? Não precisa tanta precisão agora no exercício, tá? O que eu quero é um valor aproximado de área. Então eu vou começar a desenhar, vou passar aqui por cima, né? Por cima dos valores, dos limites, e eu vou finalizar em cima do vértice que deu origem. Tá vermelho ali, ó, tá bom? Tá? Então ele tá ali, tá uma aproximação grosseira, mas tá ali. Para a gente saber o valor, né, da área, então a gente vem aqui, ó, presta atenção, em extensões, visualizando caminho, medir caminho. Aqui tem uma opção de medida de área, tá? Então, com o polígono selecionado, eu vou pedir a área, vou pedir em milímetros, podia pedir em pixel, mas eu vou pedir em milímetros porque a minha distância também é em milímetros. Vou aplicar, tá? Ele vai calcular ali. E vou fechar. Tá bom? Ó, ele deu um valor aqui. Tá, eu vou posicionar esse valor bem embaixo do nome, que é o valor de 34,11 milímetros quadrados. Eu vou usar 34.1 aqui, ó. Então o tamanho é 34.1. Ok? Vou repetir a distância para San Clemente. Então San Clemente está aqui, eu vou lá, mão livre,
Tá? Vou começar aqui. Vou passar por cima. É claro que se ficar muito errado, muito grosseiro, você começa de novo, né? Mas se tiver um errinho ou outro, não vai fazer diferença aqui para o nosso exercício, tá? Então, São Clemente está ali. Mesma coisa, vou pedir aqui visualizar caminho, medir caminho, mas na verdade eu quero a área em milímetros quadrados. Aplicar e fechar. Então eu estou com um valor aqui, ok? E vou medir mais um, tá? Santa Catalina. Santa Catalina é essa maiorzinha aqui. Vou fazer exatamente isso, ok? Então com isso, pessoal, a gente vai ter o valor de distância da ilha ao continente e a área dela, tá? Então, valor de distância e a área. Ok, mesma coisa, vou pedir aqui, visualizando o caminho. Aplicar e fechar. Tá, eu vou pôr o valor embaixo do nome da ilha. Eu vou usar 103.6. Ok? Aqui é 103.6 e a São Clemente ficou em 85.5. Ok? Então vocês fazem esses cálculos lá, tá? Uma forma de salientar, você pode selecionar, né, todos os polígonos depois, colocar uma cor aí vermelha, fica em destaque, por exemplo, tá? Eu tenho um que eu já fiz aqui, ok? E que eu usei na minha planilha aqui, tá? Então eu já tenho aqui calculado a distância e o tamanho. Lembrando que você vai calcular isso lá pela figura que eu te dei no exercício, tá? Usando o Inkscape, é um programa gratuito. Se você quiser usar outro que você já tem familiaridade, pode usar também. E aí a pergunta é a seguinte, né? Construa um gráfico área versus turnover e construir um gráfico distância versus turnover. Então, para a gente responder a pergunta 2, a gente precisa construir um gráfico que relaciona a área com turnover e distância com turnover, tá? Para organizar meus dados, eu quero que a distância, né? A distância, eu quero que ela fique no eixo X, tá? Eu gosto de fazer assim mais isolado, né? Fazer dado a dado, que eu acho que fica mais organizado, ok? Então, vou mandar plotar isso aqui num gráfico de dispersão, ok? O gráfico de dispersão está aqui. Não sei se vai caber tudo aqui. Aí. Tá, o gráfico de dispersão está aqui. Então aqui é um gráfico de distância versus turnover. Então a distância está no eixo X, tá, pessoal? Isso é importante. Colocar um título no eixo aqui. Distância. E aqui turnover. O que se espera que que a gente espera que aconteça com a distância, né, e o turnover? A gente espera, olhando o gráfico do exercício A, que o turnover ele ocorra em ilhas próximas, né? É claro que o turnover ele tem a ver com o tamanho e com a distância, e que a gente está decompondo ele, né? Então vamos ver o seguinte, ó. A distância sozinha ela não explica muito o turnover, tá? A gente pode até tentar ajustar uma reta aqui. Vamos ver que a coisa vai ficar bem forgada, linear, ó. Pegar um R quadrado aqui, o R quadrado está super baixo, né?
Mas o que a gente esperaria? Que aumenta a distância da ilha ao continente e diminui o turnover, né? Tá? Diminui a troca de espécies. O que está acontecendo aqui? De certa forma, está aumentando a distância e está aumentando o turnover. Né? Está aumentando o turnover. Mas é claro que isso sozinho, né, não é uma explicação completa. Tá? Agora vamos ver o gráfico aqui de turnover. E eu vou colocar aqui para... E o tamanho. Né? O tamanho da ilha. Vou fazer a mesma coisa, vou pedir aqui um gráfico de dispersão. Tá? Aqui, ó. Oxi. Então esse é um gráfico de tamanho versus turnover. O que a gente espera, né? Não, colocar os eixos aqui, daí a gente já discute. Aqui é tamanho. E aqui, turnover. Baseado na teoria, né? Isso. Baseado na teoria, de biogeografia de ilhas, o que a gente espera? Que o turnover ele ocorra mais em ilhas pequenas, porque na ilha pequena vai ocorrer mais extinção e, portanto, né, quanto menor a ilha, maior o turnover. E, de certo modo, esses dados eles estão dando essa indicação. Tá? Ó, vou colocar uma linha de tendência aqui, linear. Vou pedir o R quadrado. Tá? O R quadrado aqui para nós está melhor, 0,65. Ok? Então, claro, os dados são empíricos, né? E eles, né, têm essa peculiaridade. Mas o que está mostrando para nós? Está mostrando para nós o seguinte, que o turnover ele é maior em ilhas menores. Ok? Ele é maior em ilhas menores. O tamanho ele está explicando mais o turnover. É claro que isso é uma abordagem simplificada, né? Mas é uma forma de a gente decompor aí a questão do turnover, ok? É claro que a biogeografia de ilhas, ou seja, aquele gráfico, ele vai analisar tamanho e distância ao mesmo tempo, né? Tamanho e distância ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Então essa é a resolução aí do exercício. Basta que vocês montem esses gráficos, né? E respondam a questão aí para mim, tá bom?